Fala pessoal, tudo bom? Luiz Tenfen aqui. Queria dar uma conversadinha com vocês a respeito de adesão, de forma convencional, onde a gente utiliza ácido fosfórico em esmalte e dentina, ou então adesão da maneira autocondicionante, onde a gente não utiliza mais ácido fosfórico na dentina. Tá? Então essa imagem aqui ao lado pertence ao professor Jorge Perdigão, é uma foto microscópica da dentina, após aí um preparo. A gente pode observar então que tem o túbulo dentinário e ali por cima, essa camada que eu acabei de marcar em vermelho, é a nossa smear layer, que ela pode ser dividida em smear on, que é essa camada mais superficial ali sobre a dentina, e a smear plug, que é aquele pedacinho que você consegue observar ali que entra no túbulo dentinário. E o que acontece quando a gente faz então a adesão de maneira convencional, condicionando a dentina? Vamos lá. A gente aplica o ácido fosfórico, a gente sabe que tem que ter um condicionamento de pelo menos 30 segundos no esmalte e de 15 segundos em dentina. Então a gente vai ter um aspecto parecido com esse. A gente vai remover por completo a nossa smear layer. Qual que é o problema? A gente remove toda a smear layer. A smear on, que é aquela superficial, e também a smear plug, que é aquela ali que estava adentrando um pouquinho no túbulo dentinário. E aí a gente tem a exposição da fibra colágena no túbulo dentinário. E agora a gente tem que ter alguns cuidados em relação a isso, certo? A gente precisa ter uma dentina relativamente úmida quando a gente utiliza esse tipo de sistema de adesão. E como é que a gente sabe o quanto isso está seco? É meio subjetivo, para a gente saber se está bem seco, se está molhado, né? Não tem como a gente ter uma certeza em relação a isso. Será que eu deixo o mesmo grau de umidade em cada dente que eu faço? Então é meio subjetivo, certo? E a gente tem que ter um cuidado ao secar também essa dentina, porque a gente pode ter uma obliteração do túbulo dentinário. A fibra colágena está ali totalmente exposta, e ao receber um estímulo de jato de ar, ela pode se fechar, o que vai dificultar a nossa adesão. E outra coisa, 15 segundos em dentina. Você começa a contar a partir de que momento? A partir do momento que você colocou na distal, já foi até a mesial. É meio relativo, né? Você está ali com o cronômetro contando certinho. Então, assim, a gente tem mais chances de erro. Qual problema que um desses erros pode ocasionar na nossa restauração? Então, aqui aplicando o sistema convencional, vamos imaginar que saiu toda a nossa smear layer, né? Smear on, smear plug. A gente está com o túbulo exposto ali, porque a gente condicionou a dentina com ácido fosfórico, certo? Então, a gente colocou o adesivo e às vezes esse adesivo ele pode não penetrar por completo, deixando ali um espaço entre a fibra colágena e o adesivo, onde vai ter ar nesse espaço. E o que isso pode gerar? O paciente pode vir no outro dia, na outra semana, reclamando que está com dor nesse dente aí que você fez a restauração. Por quê? Porque como ficou ali um espacinho com ar, quando ele faz algum estímulo mecânico em cima, vai comprimir essa região e a força que vai sobre o dente volta. Como se a gente pegasse um desentupidor de pia, vai dar aquela pressão, certo? Então ali que o paciente sente esse estímulo de dor, ocasionando então esse problema. Ah, então a adesão convencional não deve ser feita. Não é isso que eu estou dizendo. Tem bastante respaldo científico que funciona. Há anos é feito dessa forma. Porém, a gente tem uma maior chance de erros, certo? Então, olha só. Agora é o sistema autocondicionante. Pegando aqui como exemplo um adesivo universal. Pode ser universal, autocondicionante, né? E agora a gente então tem a nossa smear layer aí. E a gente não utilizou ácido fosfórico. A gente não removeu ela por completo. Na verdade, a gente utilizou ácido fosfórico somente em esmalte. Esmalte sempre a gente vai estar utilizando, tá? Porém, agora na dentina não. Então, olha só, a gente tem ali a nossa preservação da smear layer e agora a gente esfrega o adesivo. E, ao mesmo tempo que ele vai desmineralizando essa dentina, ele vai preenchendo esse espaço que ele deixou, evitando que forme bolinhas de ar nessa região. E a gente ainda pode observar ali na imagem, ó, ficou um espacinho vermelho ali da smear plug como exemplo, onde ela não foi removida totalmente. Então a gente ainda tem um pouco de smear layer. Isso é bom porque evita que exponha toda a fibra colágena. E aí você pode jogar jato de ar à vontade na dentina que não vai ter problema. Porque você não condicionou, você não expôs o túbulo dentinário. Então aqui a gente tem agora algumas vantagens. A gente consegue reduzir a permeabilidade da dentina e também uma diminuição da sensibilidade pós-operatória. E ao mesmo tempo a gente consegue ter uma adesão muito eficiente, sem desmineralizar totalmente a dentina. E é interessante a gente sempre estar jogando um jato de ar quando a gente aplica o adesivo,
para afinar essa camada do adesivo e também para evaporar o solvente, para a gente ter uma adesão bem legal. Então as duas formas podem ser feitas, porém a gente consegue ter um maior controle e mais benefícios utilizando o sistema autocondicionante com adesivo universal ou adesivo autocondicionante. Então eu recomendo que vocês leiam bastante sobre esse tema, porque hoje a odontologia é basicamente feita sobre adesão, né? E eu espero que tenham gostado desse simples esquema aí para simplificar a diferença entre um e outro. Tá joia? Então um grande abraço para vocês, até mais!